Olá, muito boa tarde para você. O NT Sul desta terça-feira, 21 de fevereiro, já está chegando para manter você bem informado. Na edição de hoje, a reivindicação de um telespectador. Caminhões de 3 eixos não podem passar na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, mesmo pesando menos do que modelos de 2 eixos. A nossa equipe foi conversar com o motorista para entender essa situação e questionar o DENIT. Serviços de manutenção na BR-290 são feitos durante essa semana. Você vai ver quais são os trechos afetados. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os salários dos servidores públicos e o que tem sido foco dos poderes públicos. As duas secretarias do Poder Executivo, com as menores médias salariais, justamente a educação e a saúde, que sempre são ditas como áreas prioritárias e que nos discursos sempre são colocadas como as mais importantes de uma gestão. Uma pessoa continua desaparecida depois da queda de uma ponte em Torres. O acidente foi na madrugada de ontem. E tem também um bate-papo com um alerta importante sobre cobranças por padrões de corpo e o que realmente deve ser incentivado, especialmente quando se fala em adolescentes. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre aquele seu espaço reservado por aqui. Você pode mandar a sua opinião, pode mandar o seu recadinho, uma informação com uma foto, com um vídeo, e tudo isso pode ser feito lá no nosso WhatsApp. Então, mande mensagem para 51 99769 7129. Quem está assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube também pode participar. Basta comentar na live que a gente está de olho nas mensagens por aqui. Vai interagindo com a gente, o NT Sul de hoje já está no ar. E a gente abre o NT Sul com uma pauta de um dos nossos telespectadores. Nós vamos falar sobre a travessia de veículos na Ponte do Fandango. O nosso telespectador argumenta o seguinte: se o excesso de peso coloca a estrutura da ponte em risco, por que ônibus lotados e caminhões de 2 eixos com carga podem passar, mas os de 3 eixos sem carga não podem? É que o caminhão dele, mesmo tendo 3 eixos, pesa menos que caminhões de 2 eixos. A nossa equipe foi conversar com ele para entender esse caso. Silmar é caminhoneiro e desde que iniciou a interdição da Ponte do Fandango em outubro de 2021, se diz prejudicado. Ele transporta reciclados em um caminhão que comporta peso total bruto de 19 toneladas. Quando vazio, pesa 6,5 toneladas. Na teoria, o caminhão dele poderia passar pela ponte, pois pesa bem menos que o limite exigido, que é de 25 toneladas. Só que, por ter 3 eixos, o caminhão não se enquadra nas regras instituídas pelo DENIT, mesmo estando com o eixo suspenso. Como resultado, o Silmar precisa usar a balsa e a cada passagem desembolsar R$ 65,00 para ir, R$ 65,00 para voltar. Custo esse que ele não consegue embutir no frete, sob pena de perder clientes. Que a gente, com 6.500 quilos vazio, não pode passar. Mesmo com o truque erguido, que dá 2 eixos, seria o caso, não consegue passar. Aí outros veículos de caminhão, ônibus, coisa, com 3 eixos, 4 eixos, passam, né? Então, se a gente vazio, pesa 6.500 quilos ali, e não consegue passar, como é que um ônibus com 4 eixos, 3 eixos, cheio de gente passa? Aí não tem perigo. Não, aí pode passar, a ponte não quebra, não tem perigo. E aí, fazer o quê? E o DENIT liberou para 24.000 quilos, mas com 6.500 quilos não passa. Então, eu não tô entendendo mais nada disso aí, então. O senhor já tentou passar lá na ponte, o que eles disseram? Já mandaram eu dobrar. Não, tem que dobrar, não pode passar. Só caminhão toco, com 2 eixos. Mas um caminhão toco, se tu botar 10.000 quilos, ele vai para 15, mais pesado que esse que é vazio. Então, eu não sei porquê, né? Que toco passa com 10.000 quilos a mais, 15.000 quilos, pode passar. E esse aqui não vazio. Seu Jerônimo, vizinho do Silmar, também enfrenta a mesma situação. O caminhão dele pesa bem abaixo da tonelagem limite da ponte. O problema é que tem 3 eixos. Eu perdi muito serviço já por causa dessa ponte aí. Que a gente não pode passar ali na ponte, né? Aí passa na balsa, quem paga o frete não quer pagar. A gente cobra do cliente, né? Aí não pode passar ali. A gente paga a balsa ou perde o serviço. É assim que vai. Aí tá no prejuízo. Fica no prejuízo. Safra de arroz a gente perde de puxar também, porque o caminhão já é pequeno, daí muita gente não pega a gente. Né?
Tem que pagar balsa, é cara, né? No final de outubro de 2021, rachaduras em parte da estrutura de acesso à Ponte do Fandango deram início a um ciclo de interdições na travessia. Primeiro foi total, depois parcial com liberação para pedestres e veículos de pequeno porte. E a partir de março de 2022, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, autorizou a passagem de ônibus e caminhões de 2 eixos. Por garantia de segurança, ficou estipulado o limite de 24 toneladas por veículo sobre a ponte. A Prefeitura assumiu a operacionalização da travessia e atualmente disponibiliza 9 funcionários que atuam nas 2 cancelas de acesso à ponte em 3 turnos, 24 horas por dia. A missão deles é controlar e fiscalizar os veículos que passam pela ponte. Não há balança nas guaritas. O trabalho tem como referência um gabarito para a passagem de carros menores e o tipo do caminhão. Se tiver 2 eixos, passa, mesmo com carga. Se tiver 3 ou mais eixos, não passa, mesmo sem carga. O quesito peso não é considerado, mesmo que, ao definir os critérios e limite de 24 toneladas sobre a ponte, o DENIT tenha justificado que cargas acima disso colocariam em risco a estrutura da ponte. Bom, nós pedimos para o DENIT informações e atualizações sobre o projeto da Ponte do Fandango e também sobre a possibilidade de ampliação da tonelagem dos veículos. Também repassamos o questionamento principal desse conteúdo e dos nossos telespectadores sobre a liberação da travessia na ponte pelo modelo do caminhão e não pelo peso. Até o fechamento da edição de hoje do NT Sul, a nossa equipe ainda não tinha recebido resposta e, portanto, nós seguimos aguardando. E você que está em casa, como é que percebe essa situação da Ponte do Fandango? Aliás, há algumas semanas a gente trouxe aqui atualizações, algumas informações por parte do DENIT de grupos aqui de Cachoeira do Sul, especialmente políticos, que estão pressionando, tentando buscar respostas, porque como mídia no geral a gente tem tido uma dificuldade muito grande de obter informações junto ao DENIT. São aquelas informações de 2 linhas, dizendo que o projeto está em estudo, está em análise, mas de informações concretas a gente não consegue obter absolutamente nada, E já não é de hoje, é de bastante tempo. As últimas informações que a gente teve foi do deputado estadual Cláudio Tatti, do PL, aqui de Cachoeira do Sul, que esteve em reunião com o pessoal do DENIT. Também trouxemos uma entrevista com Pedro Lopes, que foi responsável pela organização e a vinda do SEST-Senat, que é uma instituição muito ligada ao transporte, que também está fazendo uma intermediação junto ao DENIT, o governo federal, tentando mover todas as forças possíveis da região para que haja um andamento aí da Ponte do Fandango, Então, há uma expectativa para esse ano, mas por enquanto a situação está delicada, é essa que a gente mostrou aí, Então, um caminhão que tenha 2 eixos traseiros já não pode passar nesse momento pelo critério que está sendo adotado na Ponte do Fandango, precisa fazer a travessia pela balsa, o que encarece bastante o frete e prejudica, quem vive do caminhão, quem vive do transporte aqui em Cachoeira do Sul. E você de casa, qual que é a sua expectativa? E como essa situação da Ponte do Fandango tem afetado a você e a sua família, ou sua empresa, os seus negócios? Mande seu recado. A gente sempre conta com as participações dos telespectadores. Aliás, essa reportagem nasceu do contato do seu Silmar para a gente aqui, para a nossa redação, e é assim que nós vamos produzindo diariamente o nosso jornalismo aqui na TV Novo Tempo. Então, participe com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Mande seu recadinho, sua foto, quer mandar um áudio, um vídeo, faça isso. Nossa produção está a postos e daqui a pouquinho a gente vai trazer as mensagens na nossa telinha. Se quiser comentar também nas nossas lives, canal do Facebook e do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever para a gente lá na live que a gente já recebe aqui e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estamos de olho nas mensagens, tá bom? Gente, hoje todas as redes de supermercados estão fechadas em Cachoeira do Sul, mas amanhã bancos, outros serviços já reabrem a partir do meio-dia. Veja na reportagem. Nesta quarta-feira, agências bancárias, prefeitura e correios vão reabrir a partir do meio-dia. Lembrando que os boletos com vencimento em 20 e 21 de fevereiro poderão ser pagos sem acréscimos de juro e multa amanhã.
Agências do INSS, fechadas durante o feriadão de carnaval, voltam a funcionar a partir das 2 horas da tarde na quarta-feira de cinzas, com serviços agendados para atendimento presencial. Nesta terça, nenhuma rede de supermercado funciona em Cachoeira do Sul. A data é uma das que não permite a abertura por conta do acordo coletivo entre Sindicato dos Comerciários e Sindicato de Gêneros Alimentícios. Os supermercados voltam a funcionar na manhã de quarta. E olha, atenção motoristas que ainda não pagaram o IPVA 2023. Quem quiser garantir um desconto de até 24,8%, tem até a semana que vem para fazer o pagamento. Esse prazo é para quem vai pagar ainda em cota única. Nós vamos agora aqui para a tela para conferir as possibilidades então de pagamento e também de desconto no IPVA. Destacando, que isso vale para o estado do Rio Grande do Sul. Então vem comigo para a tela que a gente vai ver vários detalhes aqui. Essa primeira coluna aqui da nossa tela, que destaca a data de 31 de janeiro de 2023, data que já passou, tinha aí então um desconto de até 10% para a pessoa jurídica e de até 28% para a pessoa física, mas já passou a data, Então agora, desconto máximo até 28 de fevereiro de 2023 para a pessoa jurídica, para a empresa, desconto de até 6% e para a pessoa física, Para quem tem aí o seu carro particular, desconto até 24,8%. Depois, para quem quiser ainda fazer o pagamento até 31 de março, também tem desconto, mas já um pouco menor. Para empresas, o desconto fica de até 3% e para a pessoa física, o desconto até 22,4%. Bom, daí você deve estar pensando, Daniel, mas e aí, eu quero parcelar. Bom, o prazo para aderir ao pagamento parcelado já terminou, acabou. Para pagar nesse formato, era preciso quitar a primeira parcela ainda no mês de janeiro. Na semana que vem, também no dia 28, vence a segunda parcela. Nós vamos dar uma olhadinha nesse calendário do parcelamento do IPVA no Rio Grande do Sul. Até para chamar a atenção para quem fez o parcelamento, para não perder aí os prazos também para esse pagamento. Então, vamos lá. Parcela 1, o prazo era 31 de janeiro, E ainda nesse prazo, pessoa jurídica, empresas tinham ainda um desconto de 10% nessa parcela, pessoa física o desconto até 28% no vencimento da parcela até 31 de janeiro. Na parcela 2, até 28 de fevereiro, também tem desconto, 6% para a pessoa jurídica e até 24,8% para a pessoa física. Parcela 3, vencimento em 31 de março, 3% de desconto para a pessoa jurídica e até 22,4% para a pessoa física. Bom, depois aqui desta terceira parcela, daí acabou o desconto. Não tem mais desconto nas parcelas não. Então, aí os vencimentos próximos são parcela 4 em 28 de abril, parcela 5 em 31 de maio e a parcela 6 em 30 de junho. E é importante a gente mencionar que os descontos são variáveis, você deve ter percebido ali, para a pessoa física, porque dependem do índice de participação de cada condutor pedindo CPF nas notas de compra dentro do programa Nota Fiscal Gaúcha. Também tem descontos pelo programa Bom Cidadão, conforme o comportamento do condutor e a ausência de registro de infrações. O site para consulta de informações, inclusive os valores do seu IPVA, é o ipva.rs.gov.br. O imposto pode ser pago no Banrisul, Bradesco, Sicoob e no Banco do Brasil para clientes. E também dá para fazer o pagamento via Pix. E o Bolsa Família de fevereiro já está sendo pago, mas teve uma pausa por causa do ponto facultativo de carnaval. Amanhã os pagamentos continuam e nós vamos conferir esse calendário também, porque ainda tem metade dos beneficiários para receber esses valores. Então me acompanhe, nós vamos voltar para a tela e vamos ver aqui o calendário do Bolsa Família. Então me acompanhe que a gente traz todos os detalhes aqui para você. Então sempre destacando, esse calendário segue como base o final do NIS. Pagamento em 13 de fevereiro, já foi, O final do NIS 1. No dia 14, final do NIS 2, até ali o dia 17, finais 3, 4 e 5 já receberam. Então vamos aqui, final do NIS 6, A partir de amanhã, dia 22, recebem o Bolsa Família os beneficiários que têm o NIS final 6. Final 7, a partir do dia 23, final 8 no dia 24 de fevereiro, final 9 no dia 27 e 0
final zero do NIS no dia 28 de fevereiro. Está aí, portanto, o calendário completinho para você de casa. Gente, hoje é dia do quadro Opinião, do nosso comentarista Francisco Bastos. E dessa vez ele traz informações e uma reflexão muito importante sobre salários de servidores públicos e onde de fato estão as prioridades do poder público. Todas as vezes que há algum problema em termos econômicos ou do financiamento de qualquer dos poderes, é apontado como a causa principal as folhas de pagamento. Em outras palavras, o vilão dos problemas são os funcionários. Mas isso não é uma verdade, é uma meia-verdade. Há, logicamente, todos os percentuais da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós sabemos, ela veio justamente para dar condições de uma gestão e não extrapolar em determinadas questões, como justamente dos salários e de folha de pagamento. Mas acontece que quando esta mensagem é passada, de que os funcionários públicos ou a folha de pagamento é o responsável por esses problemas, naturalmente a sociedade fica imaginando que todos os funcionários públicos têm grandes salários e que o corte disso é justo e que isto poderá levar a uma melhoria para uma gestão. Tomo como exemplo a gestão estadual, a questão do Estado do Rio Grande do Sul, que veio periodicamente aí enfrentando problemas para acerto de contas, atraso de salários. Numa reportagem da jornalista Rosane de Oliveira, tendo como fonte a mensagem que o Executivo encaminhou para o Poder Legislativo, como é de praxe em todo o início de mandato, os números mostram que nós temos claramente uma desigualdade abissal entre o Poder Executivo e os demais poderes. Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Todo este povo que está nesses outros poderes, eles entraram por concurso, não há nenhuma ilegalidade do que recebe. E possivelmente até alguns acham que não estão recebendo o que deveriam. Mas na outra parte desta pirâmide salarial, nós temos um grupo enorme, e que são justamente aqueles que também entraram por concurso e que desempenham funções de ponta no atendimento direto da população. E a média salarial dos primeiros, ou seja, dos que não estão no Poder Executivo, é em torno de R$17 mil. Já para os do segundo grupo, é em torno de R$6 mil. É muita diferença. E aprofundando um pouco mais esta análise feita pela Rosane, nós chegamos a uma constatação ainda mais preocupante, que as duas secretarias do Poder Executivo, com as menores médias salariais, justamente a educação e a saúde, que sempre são ditas como áreas prioritárias e que nos discursos sempre são colocadas como as mais importantes de uma gestão. Não há nenhuma ilegalidade nesse quadro todo que nós colocamos. Mas é importante que tenha-se presente isso, e a sociedade tenha presente, que no momento que houver algum corte, houver alguma alteração nesse sentido, sofrem e são mais penalizados que ganham menos. Que foi o caso desse acordo feito, né, com a União pelas dívidas do Estado, e que isso fez com que nós tivéssemos uma modificação na Previdência estadual e também o corte de uma série de vantagens temporais dos servidores. Ninguém está criticando os que ganham mais, absolutamente. O que se está dizendo é que os que ganham menos têm um grande percentual e que todas as vezes que nós fizemos toda uma discussão e colocamos que as contas do Estado estão em dia, que há superávites, há que se olhar para esse grupo de servidores, que eles recebam salários dignos para que tenham condições de desempenhar as suas funções com toda a qualidade como vem desempenhando. E o exemplo que nós tivemos deste grupo foi justamente durante a pandemia. O que seria da população se não tivesse os funcionários desses escalões
com toda a competência e com toda a dedicação. Pensemos nisso, há muita diferença e isso, lamentavelmente, não é um problema exclusivo do governo do estado do Rio Grande do Sul. A União também tem essas diferenças, inclusive em alguns municípios. Numa relação entre as câmaras de vereadores e as prefeituras, nós temos mesmas funções com salários totalmente diferentes, muito mais, digamos, com valores maiores no poder legislativo. Esta é uma questão que tem que ser enfrentada, sob pena de nós termos o que já está acontecendo, especialmente nos municípios, de nós não termos pessoas dispostas a exercerem as funções. E os concursos públicos que são feitos não têm candidatos que se coloquem à disposição para a concorrência e depois assumir os cargos. E o governo federal propôs para representantes de sindicatos um reajuste salarial linear, ou seja, para todos os servidores, de 7,8% a partir de 1º de março. A proposta também inclui um aumento de R$ 200 no Vale Alimentação dos funcionários públicos da União. Atualmente, o Vale Alimentação é no valor de R$ 458 e passaria para R$ 658. Cerca de 560 mil servidores públicos estão na ativa no Executivo. A maior parte é da administração direta federal e o restante atua em autarquias federais e também em fundações federais. Muito bem-vindo a você de casa que ligou a sua TV agora, você que se conectou às redes sociais, seja bem-vindo na programação da TV Novo Tempo. E aqui é o telejornal NT Sul, não é? Muita gente por casa hoje, certamente, descansando, fazendo aí uma espécie de feriadão. Embora o carnaval não seja oficialmente um feriado, muitas empresas param pela questão cultural brasileira, não é? Mas cá estamos, firmes e fortes, para atualizar você de casa e, claro, para contar também com a sua participação, com a sua informação, com o seu olhar atento sobre aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, bora participar com a gente, manda um zap aí sobre os assuntos que estão no ar, se quiser contar uma notícia, comentar algo, fique à vontade, portas abertas para você, tá bom? O WhatsApp é o 51997697129. Inclusive, a sugestão que eu sempre dou aqui, né? Já deixa esse número salvo aí no seu smartphone, porque é o número através do qual você pode falar a qualquer momento do dia com a nossa produção, informar algo que está ocorrendo. É o nosso canal principal de interatividade, tá bom? Então, salva aí, 51997697129. Eu vou começar, na verdade, esse bloco de interatividade pelas mensagens que estão chegando nas nossas lives, no Face e no YouTube, e logo na sequência nós vamos aqui para a tela para ver esses recados do nosso WhatsApp, tá bom? Deixa eu abrir aqui rapidamente para a gente ver as mensagens. Olha só, aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, está participando com a gente o Marcos Rogério. Ele está falando também sobre a situação da Ponte do Fandango. A gente abriu aqui o NT Sul com uma reportagem falando sobre a maneira que está sendo utilizado, o método para autorizar a passagem de veículos na Ponte do Fandango. Então, nesse momento, estão autorizados veículos pequenos, né? Vans e caminhões apenas com um único eixo, né? 2 eixos, vamos dizer assim, os chamados caminhões tocos, né? Que podem passar pela Ponte do Fandango. Os demais veículos não podem passar. E aí ele diz aqui, complicado para o trabalhador, o DENIT tem que rever essas normas aí. Muito obrigado, Marcos Rogério, pela participação com a gente. Destacando para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, Ponte do Fandango fica na BR-153, que é uma ligação importante aqui do centro do estado do Rio Grande do Sul e principal rodovia, a rodovia que dá acesso ao município de Cachoeira do Sul. Lucimere Maria Beck está com a gente aqui também, desejando bom feriado para todos. Obrigado, Lucimere, pela participação. Um ótimo dia para você, tá bom? No nosso Facebook tem vários recadinhos aqui também e a gente coloca no ar com carinho. Tá com a gente a Tereza Lopes mandando o seu boa tarde. Obrigado, Tereza. Bom dia aí para ti. O João Marion Freitas também com a gente. Estou aqui em casa curtindo o feriado e assistindo o NT Sul. Muito obrigado, João, pela companhia com a gente neste dia.
A Sandra Ferreira e toda a família. Alô, meu amigo Everson e o Edson, que estão sempre almoçando também com a gente, de olho aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ficamos muito gratos pelo carinho e pela companhia. O Luiz Augusto está com a gente diretamente de Passo Fundo. Grande abraço para os nossos amigos aí na cidade de Passo Fundo e demais cidades também do norte, do noroeste do estado aqui do Rio Grande do Sul. Vamos agora para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. Não esqueça, hein? Salve aí o número, participe com a gente você também. 51997697129. Vamos para a tela. A Vanessa está participando. Olha como está a ponte sobre o arroio Capanezinho. Precisamos que arrumem, porque o tráfego nessa ponte é grande. Tá feia realmente aí a situação da ponte, né? A gente consegue ver nitidamente aí que as madeiras estão ficando apodrecidas, né? Pela ação do tempo. Essas guias ali por onde os carros, caminhões precisam passar, muitas delas já soltaram, caíram, tem tábuas soltas, né? Então é importante aí que a Secretaria de Interior dê uma atenção para esta ponte sobre o arroio Capanezinho. Obrigado, Vanessa, pela participação. Obrigado por relatar este caso aí pra gente, tá? Quem mais? Fernando Pires está participando. Responsabilidade de pagamentos das tarifas de pedágios e balsas é do proprietário da carga transportada. É lei, diz aqui o Fernando. Verdade, Fernando. Eu concordo com a opinião, não é? É responsabilidade de quem está contratando o frete. Por outro lado, essa situação da ponte, ela causa, né, um encarecimento do frete. Uma coisa é a pessoa pagar uma, duas vezes, um período ali que você sabe, né? A pessoa já sabe quanto tempo vai precisar pagar de uma maneira extra esse valor. Problema que desde que ocorreu esta situação da Ponte do Fandango, esta interdição para veículos pesados, não tem aí uma previsão clara de quanto tempo mais a população vai precisar ficar arcando com esses custos. E nesse caso aqui da travessia, a gente tem ali, imagina, R$ 65 na ida, R$ 65 na volta, então termina ficando, né, um valor bem considerável. Então o questionamento da reportagem é no sentido de que daqui a pouco esse caminhão vazio, ele possa passar pela ponte, até porque o peso dele não vai ocasionar nenhum prejuízo para essa estrutura, considerando, né, o que já está valendo nesse momento. É um assunto aí a ser pensado, o DENIT precisa trazer resposta, acredito que o poder público, no geral, aqui em Cachoeira do Sul, precisa se mobilizar para resolver este caso o mais breve possível. Minha gente, daqui a pouquinho tem mais recados, você de casa vai trazendo também aí a sua opinião, o seu ponto de vista, e a gente vai colocando tudo isso no ar aqui para ter sempre as diferentes percepções sobre aquelas questões que vão acontecendo no dia a dia da nossa comunidade, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta você confere a previsão do tempo. E ainda, serviços de manutenção na BR-290 são feitos durante essa semana. Você vai ver quais são os trechos afetados. Uma pessoa continua desaparecida depois da queda de uma ponte em Torres. O acidente foi na madrugada de ontem. E tem também um bate-papo com um alerta importante sobre cobranças por padrões de corpo e o que realmente deve ser incentivado, especialmente quando se fala em adolescentes. A gente volta já já. Meio-dia e 33 nesse momento, o NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e a gente está vendo imagens aqui do centro da nossa cidade de Cachoeira do Sul, algumas nuvens aí no céu, o céu também aparecendo e hoje o dia está sendo assim, né? Tem sol, algumas nuvens, em algum momento fecha um pouco mais, aumenta a nebulosidade, em outros momentos o sol predomina. Pois bem, e hoje parte do Rio Grande do Sul tem tempo instável, mas por aqui, por Cachoeira, a situação está sendo aí um pouquinho diferente, como a gente viu, inclusive, nas imagens. Instabilidade só lá para quinta-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol entre nuvens, sem chuva. E essa característica deve se manter ao longo do dia, especialmente com muitas nuvens. Temperatura mínima 18 graus, máxima 31. Na quarta-feira, o sol segue predominando e a temperatura sobe um pouquinho mais. Mínima 20 graus, máxima 32. Na quinta-feira, também o sol aparece, mas pode ter chuva, embora de baixa intensidade. Temperatura mínima 20 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A instabilidade volta a marcar presença em mais da metade do território gaúcho hoje.
o sol fica predominantemente nublado no litoral norte e na Serra Gaúcha, e essas regiões têm possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Já na Grande Porto Alegre, na região metropolitana, no litoral sul e no norte, a chuva vai aparecer em períodos intercalados. O tempo deve ficar firme na fronteira oeste e em partes da campanha e do noroeste gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 34. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 31. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 26 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 29 graus. E o Rio Grande do Sul recebeu no fim de semana um novo carregamento com 92.200 doses de vacina bivalente contra a Covid-19. Pouco mais de 354 mil imunizantes já chegaram ao estado. Essas doses vão ser encaminhadas para 18 coordenadorias regionais para que cada município faça a coleta das suas doses após o recesso de carnaval. No Rio Grande do Sul, a campanha de vacinação com imunizante bivalente começou oficialmente na última terça-feira. Aqui em Cachoeira do Sul, a aplicação começou com as pessoas residentes em asilos e casas de repouso na quarta. No retorno do recesso de carnaval, pessoas com mais de 70 anos já podem buscar a imunização nas unidades de saúde. Para receber a dose bivalente, é preciso ter tomado ao menos 2 doses das vacinas anteriores. E a campanha em âmbito nacional começa oficialmente no próximo dia 27. O governo do Rio Grande do Sul cancelou por 90 dias todos os torneios de canto e exposições de pássaros nativos e exóticos no estado, mesmo os que têm autorização emitida. Também está suspenso todo e qualquer encontro de criadores de aves. Essas medidas são para reforçar a prevenção à influenza aviária, gripe aviária. A doença teve mais um caso confirmado na Argentina no domingo e isso aumenta o alerta aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de frango e nunca teve registro dessa doença. E agora é hora de mais recados da sua participação, do seu ponto de vista sobre as coisas que vão acontecendo, seja aqui em Cachoeira do Sul ou você que está nos acompanhando em outra região do país, em capitais, em regiões também de interior do nosso vasto país. Fique à vontade para interagir, para falar com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Para participar, o nosso WhatsApp tem o seguinte número, código de área 51, número 997697129. Tá bom? Fique à vontade aí, mande a sua foto, seu áudio, seu vídeo e a gente coloca tudo isso aqui na nossa telinha. Mais uma vez, vou começar aqui as interações pelas nossas lives no Facebook e também no YouTube. Está participando aqui com a gente a Ana Silveira, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, falando também sobre a situação da Ponte do Fandango, assunto que está chamando a atenção dos telespectadores, as pessoas estão se manifestando e você também pode falar sobre isso se assim desejar. A Ana diz aqui, bom dia NT Sul, é verdade, tem que tomar providências com essa ponte, e ela diz que é uma pouca vergonha, né, todo esse tempo e nada de solução. Quem mais está participando por aqui? Nora da Rosa Martins, Madalena, abençoada tarde a todos do NT Sul. Obrigado, minha amiga, a você também, sua família. Obrigado pela companhia com a gente nesta terça-feira. Vamos para a telinha, hora de ver recados aqui do nosso WhatsApp. Quem participa com a gente é o Patrick. Na verdade, o Patrick não mandou o WhatsApp, né? Ele mandou aqui uma mensagem de texto, o SMS, e ele diz aqui, acha um absurdo esse transtorno da Ponte do Fandango. Nós, como caminhoneiros, estamos passando trabalho. Manda um abraço para minha esposa Martiele. Obrigado, Patrick. Grande abraço para ti aí, para Martiele. Obrigado pela companhia com a gente. Nós estamos acompanhando, né, este caso da Ponte do Fandango, trazendo informações, apurando informações e esperando que se resolva o mais breve possível. Afinal, é um assunto que afeta todos aqueles que têm algum tipo de relação com Cachoeira do Sul. Quem vive aqui, quem mora aqui, quem faz negócios aqui ou que precisa passar pela cidade, pelo município, com certeza tem um impacto significativo, né? Quem mais? Luiz Carlos. Essa ponte está dando lucro só para os borracheiros. Haja dinheiro para consertar pneus furados, diz aqui o Luiz Carlos. Obrigado, Luiz, pela participação. Quem mais? Tem mais recados aqui.
A Patrícia, olha como está ficando a rua da Vila Maria. O mato está fechando a rua. Cadê o prefeito? Tem que fazer manutenção aí, né? Daqui a pouco está arranhando os veículos, os bichos estão proliferando aí também, então precisa de atenção. Obrigado, Patrícia, pelo teu recado e por mandar a foto. Quem mais? Bia Saldanha, felicidades para minha neta Eleonora, que ontem completou 6 anos. Deus te abençoe sempre. Beijos da vovó Bia e vovô Zé. Tá aí a pequena Eleonora, felicidades para ela, celebrando 6 anos de idade. Certamente a família está festejando esta data, né? Obrigado, Bia, pela participação. Um abraço aí para toda a sua família. Gente, daqui a pouquinho tem mais participações. Você de casa também pode continuar interagindo com a gente, enviando uma informação, contando a sua notícia e a gente vai recebendo com carinho por aqui, tá bom? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que começou ontem os serviços de manutenção na BR-290. O trabalho vai até sexta. Veja agora na reportagem quais os trechos estão em obras. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes faz durante esta semana reparos na BR-290. Na tela, vamos conferir quais trechos estão em obras. Do quilômetro 98 ao 112 em Porto Alegre, serviços de conservação em ambos os sentidos. Do quilômetro 285 ao 317, Cachoeira do Sul até Caçapava do Sul. Neste trecho, o DENIT vai fazer roçada da faixa de domínio em ambos os sentidos. Do quilômetro 250 ao quilômetro 253, também em Cachoeira do Sul. Aplicação de micro-revestimento em ambos os sentidos. O trabalho será suspenso no período de carnaval, com retorno na quinta-feira. Do quilômetro 264 ao 268, também em Cachoeira do Sul. Serviços de reparo do pavimento em ambos os sentidos. Também será suspenso o trabalho no período do carnaval, com retorno na quinta-feira. Segundo o DENIT, os locais contam com sinalização ostensiva, como placas indicativas e cones, visando a segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços serão adiados. Uma pessoa segue desaparecida depois da queda da ponte Pêncil, que liga a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina. A estrutura da ponte se rompeu na madrugada de ontem. Cerca de 100 pessoas estavam na ponte na hora do acidente. Terça pela manhã, os bombeiros retomaram as buscas no rio Mampituba, que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Até o final da segunda-feira, cerca de 30 pessoas tinham sido resgatadas, mas o trabalho segue devido ao registro de uma pessoa ainda desaparecida, um rapaz de 20 anos de idade. Logo após o rompimento da estrutura da ponte Pêncil, começaram as buscas e foi instalado um sistema de comando de incidentes, reunindo equipes de resgate, de segurança e técnicos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esse vídeo registra alguns momentos antes e o exato momento em que a estrutura da ponte se desmonta, enquanto, segundo projeções, cerca de 100 pessoas faziam a travessia. Conforme nota oficial divulgada pela Prefeitura de Passo de Torres, o excesso de peso sobre a estrutura pode ter causado o acidente. O limite é de 20 pessoas por vez. A nota também destaca a manutenção realizada por equipe do município na sexta-feira, 2 dias antes do acidente. Peritos da Polícia Civil Gaúcha investigam o caso. Há cerca de 40 anos, na inauguração da ponte Pêncil, este mesmo tipo de acidente aconteceu pelo rompimento de um cabo. Excesso de peso teria sido o motivo. Para muitas pessoas, o verão chega acompanhado de muitas cobranças para um padrão de corpo perfeito. E hoje o NT Sul traz um alerta sobre o que realmente deve estar no radar, especialmente quando se fala em adolescentes. O foco deve ser a saúde e não a estética. Boa tarde, Daniel. Para quem acompanha a gente em casa, pelo NT Sul, a gente vai conversar um pouquinho sobre a cobrança sobre os corpos quando chega o verão. A gente sabe, principalmente quem é mulher, conhece a pressão que a gente se sujeita e se submete cada vez que começa a ampliar as temperaturas e a gente tem que colocar menos roupa.
chega a pressão por conta daquilo que a gente vê na televisão, por conta daquilo que a gente é bombardeado nas revistas, nas redes sociais, enfim, aquele pessoal com o corpinho desenhado, a barriga chapada, nunca ouviram falar em sobrinha aqui do lado, na cintura, nada disso. E a gente vai ficando naquela agonia pensando, está acima do peso, que não está com corpo de verão, que não está em condições de botar uma roupa mais fresquinha. Todas aquelas inseguranças nos bombardeiam diariamente, a gente começa a ficar meio surtado. Quem é adulto já passa por isso. Imagina para um adolescente que está naquela transição ali e que a insegurança por vários fatores, inclusive pelas mudanças que são inerentes a essa fase da vida, vem para o corpo, para a cabeça, para tudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como transitar por essa fase aí, com um pouco mais de tranquilidade, o papel dos pais nos comentários, inclusive para garantir que essa gurizada passe por esse período de cobranças, que a gente também passa, com um pouco mais de tranquilidade, com cuidado à saúde e sem se auto-sabotar, inclusive na alimentação, que invariavelmente vai refletir numa saúde prejudicada. Minha convidada é a Bianca Casarotto, ela é especialista em nutrição e vai nos auxiliar aí com algumas informações valiosas sobre como auxiliar tanto nós, no nosso pensamento, nós pais, mães, responsáveis por essas crianças, como os próprios adolescentes que muitas vezes estão perdidos em meio a tanta informação e muitas dasquelas que não são informações verídicas, né, Bia? Muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar por esse ponto aí que é decisivo, né? Como se comportar frente a tanta pressão. Bom, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É muito comum nessa época do ano a gente receber as adolescentes e as mães no consultório, principalmente porque parte dessas adolescentes a manifestação da insatisfação com o corpo, especialmente quando elas têm que vestir um biquíni, época de piscina, praia, enfim. Então é sempre importante reforçar que a preocupação com a saúde ela é sempre válida. A gente precisa enfatizar isso para os adolescentes, né, que se preocupam em ter uma alimentação melhor e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando essa busca, né, pelo profissional nutricionista ela acontece em função apenas da estética. E aí a família tem um papel importante nisso, né? Porque às vezes são comentários como ai, minha filha está gordinha, come um pouquinho menos, ou quem sabe vamos botar uma camisetinha, não fica de biquíni. Então esses comentários que não contribuem em nada, né, com o emocional das adolescentes que estão passando por uma transformação natural da idade, né, nesse corpo. Tu deves saber e nos explicar melhor ainda do que o que a gente tem acesso aí em literatura e até em reportagens, em informações especializadas, que o sentimento é determinante para tu adotar uma conduta, né? Principalmente no que diz respeito à alimentação. Muita gente se frustra, desconta na comida, não consegue seguir uma alimentação regrada ou busca informação em qualquer lugar e começa a adotar dietas restritivas ao extremo, daqui a pouco está doente ou até desenvolve um transtorno alimentar severo. Muitas vezes o gatilho é justamente esse tipo de comentário, né? Perfeito. As pessoas que deveriam ser o suporte ou serem, né, o porto seguro desses adolescentes, elas acabam reforçando esses comportamentos negativos em relação ao corpo. Então não é incomum na cidade que as adolescentes elas finjam que estão comendo, né, coloquem comida fora, ou então façam dietas malucas aí que colocam em risco o seu desenvolvimento, uma vez que o cérebro dos adolescentes está finalizando, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento para atingir a idade adulta, e a gente precisa de nutrientes importantes para isso. Então, claro que comentários negativos em relação ao corpo vão se estender aí para malefícios para o corpo e para o emocional também. Bia, como proceder? Às vezes a gente não precisa também aqui crucificar os pais, né? Às vezes a gente erra por falta de informação, ou porque não tem o feeling, ou porque acha que dessa forma está ajudando, vou dar um toque, realmente está gordinha, isso não é bom. Daqui a pouco é porque percebe que olhares de julgamento também podem vir, e a gente sabe como o mundo pode ser cruel, né? Eventualmente tu vai lá querer dar um toque e tá tomando uma atitude errada.
como conduzir essa relação para levar por um caminho em que ninguém fique traumatizado e todo mundo encontre aí a solução, tanto para esse adolescente que a mãe está preocupada, quanto para a autoestima dele mesmo. Bom, então eu sempre reforço a importância das famílias buscarem profissionais que não piorem, né, o quadro de descontentamento da adolescente com o seu próprio corpo. Então a gente sabe, é comum ver profissionais que acabam colocando assim como uma prioridade a estética, né? Então, para esse público de adolescentes, a gente não pode trabalhar como se fossem adultos e também a gente não trabalha como trabalha com crianças, né? Eles são um grupo de pacientes especiais. Então, a gente tem que ter esse jeito e bastante consciência de como a gente vai conduzir esse tratamento. Buscar profissionais atualizados e especializados na área é sempre muito importante. No caso dos adolescentes, quem trata adolescentes são ebiatras, que é a especialidade da medicina que trabalha com adolescentes, e nutricionistas também, que atuem aí na saúde da criança e do adolescente, com foco na saúde mesmo e não na estética. Cuidar também qual é o tipo de fonte de informação, né, desse adolescente. São as blogueiras, são sites em que o foco das manchetes é o corpo, é como a mulher se porta, é como a mulher deve ser. Então, incentivar, existem uma série de páginas aí na internet incentivando a questão da autoaceitação, de cuidar da saúde, né, e consequentemente cuidar do corpo. Então, ficar atento ao entorno, né, o ambiente em que essa adolescente está inserida é muito importante. Tem alguma palavra, alguma frase, algum contexto que está proibido tratar em casa? Eu acho que qualquer comentário sobre o corpo das pessoas, né, a gente está muito acostumado a ver as pessoas acostumadas a apontar os defeitos. Ninguém tem direito de falar sobre o corpo de outra pessoa, seja ele porque está acima ou abaixo do peso, seja porque tem pelos de mais ou de menos, enfim. Qualquer comentário sobre o corpo, a gente precisa ver se realmente ele vai ser um comentário que vai agregar ou vai diminuir. Qualquer comentário que gere constrangimento, ele não é uma brincadeira, ele pode ter consequências graves a nível emocional. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente precisa se preocupar com uma série de questões de corpo, de saúde, mas a gente não pode descuidar do emocional. E nesses casos, um psicólogo, um psiquiatra são muito, muito bem-vindos no tratamento e no acolhimento desse adolescente. Tu falava sobre profissionais especializados, existe uma corrente aí que acaba demonizando alguns alimentos. A gente tem observado em redes sociais, principalmente, não pode comer pão, não pode comer fruta, não pode não sei o quê. Todo mundo tem uma opinião para dar, né? É verdade que todo alimento é um bom alimento, desde que consumido na quantidade e da maneira correta? Thelma, a gente não pode esquecer que a alimentação é social. A gente compartilha momentos ao redor da mesa. Então, quando a gente trata um alimento como proibido, lixo, ou qualquer outro termo que diminui a qualidade, né, do alimento, assim, a gente vai estar assim, dando uma conotação ruim, né? A gente vai estar trazendo características ruins a um alimento e a gente não pode esquecer que muita gente gostaria de ter o mínimo, né? Para ingerir, para compartilhar, para se nutrir. Então, sim, existem momentos para consumir cada alimento, né? Então, o que a gente precisa encontrar é o caminho do meio, nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Então, é isso que a gente busca todos os dias em consultório, é encontrar o equilíbrio para poder fazer com que essas crianças e adolescentes tenham uma relação melhor com os alimentos do que nós tivemos, né? Gerações anteriores têm. Então, isso é muito importante. Não limitar nada, não apontar. Então, a gente tem uma série de dados aqui a partir dessa conversa. Não apontar características, não limitar alimentos, não tomar decisões radicais com relação àquilo que não é da nossa conta, que é apontar para o outro, não come mais, ou para de beliscar, ou não usa essa roupa, enfim, nada disso é permitido mais. O ideal é que a gente tenha o bom senso
de tratar isso de uma maneira profissional, buscando um profissional habilitado. Se tiver insegurança, se tiver dúvidas, não faça. Na dúvida, não faça. Procure um profissional. Todos esses que tu citaste, de alguma forma, são apoios orientadores para as famílias. Perfeito. Eu acho que o que a gente precisa ressignificar na questão nutricional é que a gente está muito acostumado a cortar alimentos. E, na verdade, o que a gente deveria fazer, principalmente com os adolescentes, é incluir. Né? Então, não é cortar o refrigerante, mas incluir mais água na alimentação desse adolescente. Não é cortar doces e guloseimas, mas quem sabe incluir frutas, incluir vegetais dentro da rotina alimentar que esse adolescente já está inserido, né? Então, uma máxima aí que a gente tem usado muito é desembale menos, descasque mais, garanta uma boa hidratação através da água, e tudo isso tende aos poucos a fazer parte da rotina, e é muito mais positivo do que a gente sair cortando tudo como se fosse, né, todos os alimentos aí fossem vilões. Bia, te agradeço então pelas informações, te agradeço pelas dicas. A gente vai deixar o contato da Bianca aqui, né, também. Ela tem uma rede social bastante ativa, que pode colaborar com dicas para quem está acompanhando a gente aqui pelo NT Sul. Te agradeço mais uma vez, então, pelas informações. A gente vai divulgar aí o teu perfil para contribuir com quem tiver em dúvida em casa, principalmente sobre esses temas. Agradeço muito o convite, um abraço a todos e contem comigo o que precisarem. Obrigada, Bia. É isso aí, Nunes, então. A gente deixa esse contato aí com um conteúdo relevante e bem fundamentado para servir, né, de base para algumas pesquisas, para algumas consultas. A dica de ouro é cuidar com o que fala, com o que aponta. As palavras têm poder e a gente precisa ser um pouco mais empático, um pouco mais sereno sobre as críticas, parar de apontar o dedinho, que isso pode ter consequências bem sérias. É isso, alerta muito importante. Obrigado, Thelma, pelas informações. Para nós adultos, às vezes já é difícil lidar com isso, né? Pela questão de autoestima, tudo isso que a Thelma já citou, o que a mídia traz, as revistas, as redes sociais, né? Como um padrão imposto a todos nós. Agora você imagina um adolescente, então especialmente aos pais cabe esse papel de ter atenção, de ter o cuidado, e a gente lidar com tranquilidade, com bom senso com essas questões. E olha só, a Isabel Cristina Machado está elogiando aqui, parabenizando a Thelma pela reportagem. Muito obrigado, Isabel, pela participação. Também o Alan Faller está mandando mensagem no nosso Facebook. Parabéns pela escolha do tema. E ele diz aqui, a Bianca Casarotto é uma excelente profissional. Obrigado, Alan, pela participação com a gente. Vamos para a tela? Tem recados dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp também, o 51997697129. Renato de Oliveira, de Itapetininga, São Paulo. Tá lindo o dia em Cachoeira do Sul. Aqui tá nublado, garoando e trovejando. Tá feio aqui, diz o Renato. Obrigado, Renato, pela participação. Pois é, São Paulo vem tendo muita chuva, né? Especialmente aí o litoral passando por uma situação bastante complicada, e a gente estima aí uma boa recuperação a essas regiões tão afetadas, né? Quem mais? A Ieda da Silva também está com a gente. Gostaria de agradecer a UPA de Cachoeira do Sul, os funcionários atenciosos e os médicos também. Meu pai Celso foi muito bem atendido. Nossa UPA merece nota 10, diz aqui a Ieda da Silva. Obrigado, Ieda, pela participação. Nosso abraço aos profissionais de saúde da UPA Zona Norte aqui de Cachoeira do Sul. A Juliana, olha só a foto bonita da garotada aí. Meu dia de hoje é com eles, meus amores, minha filha Manuela e meus afilhados, Marília e Antônio. Que bela foto! Obrigado, Juliana, por compartilhar com a gente. Super abraço para toda a família. Gostamos muito aqui de receber esta foto de vocês, da turma reunida. Obrigado a você de casa que interagiu. Você pode continuar, mesmo depois aqui do Telejornal, enviando as suas informações, os seus comentários. Nossa produção está sempre de olho nos nossos canais de interatividade. E o NT Sul já está terminando, mas em facebook.com/TV Cachoeira você acessa outras notícias e pode também rever as reportagens exibidas aqui. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!